Bom dia, professor Cláudio. Eu me chamo Jusileide e minhas amigas é a Tatiana, a Suiane, a Luana, a Amanda, a Bárbara e a Eliana. Nós vamos falar um pouco sobre o melhoramento genético em ovinos. Vamos mostrar as técnicas utilizadas, onde o homem dispõe de duas ferramentas básicas: a seleção de progenitores e os métodos de acasalamento, onde suas características do animal de acordo com o objetivo do produtor. Essas características devem ser diretamente com retorno econômico. Por isso, devem-se buscar aquelas que afetam a eficiência biológica do rebanho, os custos de produção e o atendimento ao mercado. Vamos falar também um pouco sobre as espécies e com os produtores fazem para tirar o melhor aproveitamento daquele indivíduo. Ovinos normalmente são dóceis, amigáveis e obedientes. São considerados os primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Elas são cheias de curiosidades incríveis. Ovelhas mais velhas produzem lã de melhor qualidade comparada às mais novas. Apesar de não ser muito conhecido, o queijo de leite de ovelha é mais nutritivo comparado ao queijo de leite de vaca, sendo mais rico em gordura. A ovelha foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta, a nossa famosa ovelha Dolly. E não podemos deixar de destacar que são animais de grande importância econômica, por conta da sua carne, dos seus laticínios, lã e couro. São animais criados quase sempre em rebanhos, e seu manejo requer cuidados, seja pelo fato de ser um grande rebanho ou por serem animais muito sensíveis. Em relação às raças, geralmente são subdivididas em raças de lã, raças de leite, raças de carne e raças de dupla aptidão. Melhoramento genético da espécie. Na ovinocultura, as principais características a serem trabalhadas por meio do melhoramento genético são as relacionadas à produção e variam com o tipo de atividade desenvolvido no criatório, se o foco é na produção de carne, leite ou lã. Através do melhoramento, os criadores estabelecem objetivos e, por meio de observações e tentativas, eles induzem o resultado para obter reprodutores com a progênese de melhor qualidade, assim aprimorando a espécie, buscando melhorar a produtividade. Bom dia, meu nome é Luana e hoje eu vou falar para vocês um pouco dos tipos de seleção e métodos de acasalamento utilizados nos ovinos. As características mais trabalhadas em rebanhos de ovinos são o ganho de peso, a sanidade, que é a resistência à verminose, o desempenho reprodutivo e a qualidade de carcaça. Porém, para atingir essas características, nós temos que primeiro fazer uso das seguintes ferramentas: a seleção individual, que consiste em avaliar o desempenho de determinados indivíduos que posteriormente poderiam ser pais e selecionar aqueles que atendem os valores dos objetivos propostos. Depois nós temos o descarte, ou seja, o animal que não atingir o objetivo esperado será descartado. E por fim, nós temos o acasalamento direcionado, que consiste em priorizar o acasalamento dos melhores machos com as melhores fêmeas. Essa ferramenta ela não restringe você usar apenas o animal de sua propriedade. Você também tem a opção de escolher um animal externo de outra fazenda, outra região, de acordo com a característica que você deseja adquirir no seu animal. Agora vamos falar um pouquinho daquelas características que nós vimos lá no início. O ganho de peso. O ganho de peso do ovino está relacionado ao desenvolvimento ponderal e garante aos machos a capacidade de alcançar peso de abate mais rápido. Já para as fêmeas, significa que elas vão atingir o peso de cobertura mais cedo. Sanidade, que é a resistência à verminose. Os parasitas gastrointestinais são um dos maiores problemas dos ovinos criados em pastagem,
sendo assim indispensável seu controle com antihelmínticos associado à descontaminação dos pastos por meio de rodízio. Com seus ovinos resistentes a esse parasita, você garante que eles não tenham seu desempenho prejudicado pelos helmintos, reduz a mortalidade e o ovinocultor não tem um gasto extremo com o tratamento desse parasita. Desempenho reprodutivo. O desempenho reprodutivo, que indica a fertilidade do rebanho e a habilidade materna, determinada pela capacidade das matrizes em desmamar cordeiros pesados, são características de grande importância para o rebanho ovino. Os principais pontos positivos que fazem aumentar o ganho genético em um rebanho são a intensidade de seleção e a heredabilidade dos caracteres de interesse econômico. Assim, se o produtor pretende implantar um programa de melhoramento genético, ele terá de buscar a intensidade de seleção adequada para planejar além conhecer o grau de herdabilidade dos caracteres mais importantes em termos econômicos. E por fim, temos a qualidade da carcaça. É o primeiro fator a se considerar quando analisamos a influência genética sobre a qualidade da carne produzida. Para um bom programa de melhoramento genético dos ovinos, a primeira característica relacionada à qualidade da carcaça a ser considerada é o peso, que apesar de ser um caráter de produção, ela determina uma qualidade muito importante na qualificação do produto no frigorífico. Dessa forma, é válido destacar o rendimento da carcaça, ou seja, a reação entre o peso da carcaça e o peso vivo do ovino ao abate. Assim como a conformação, ou seja, as dimensões relativas de cada parte da carcaça, no que consiste a musculosidade, a presença de gordura, a área do olho do lombo, além do pH e da cor da carne. Eu vou falar um pouco sobre as novidades do melhoramento genético em ovinos. No início de 2020, a Embrapa deu início a um projeto, uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento feito em colaboração com a ovinocultura de vários estados. O projeto é uma parceria da Embrapa e o setor produtivo para a identificação, seleção e multiplicação de ovinos portadores da mutação FEC-GE, onde o alelo FEC-GE e o gene GDF9 foi descoberto e relatado pela primeira vez na Embrapa, apresentando em ovinos da raça Santa Inês um aumento de 82% na taxa de ovulação e 58% na produção de cordeiros com mais de uma cria no parto. Com participação da Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia, em Brasília será realizada a genotipagem e seguração de ovinos da raça Santa Inês para a identificação de mutação. Dando continuidade à atividade da empresa parceira são seleção, coleta, envio das amostras de sangue, assistência técnica, levantamento, análise do desempenho do animal, impactos sociais e econômicos da introdução da tecnologia do sistema de produção. Participam do projeto Cabanha, ZDO e Dois Irmãos. O local em Omerê, Santa Catarina, que trabalha com ovinos de linhagem pura, e a Fazenda Pagliosa, Santa Catarina, que possui rebanho comercial de raça Santa Inês para corte. E para finalizar, vamos falar agora de algumas curiosidades sobre os ovinos. A ovelha foi o segundo animal a ser oficialmente domesticado há mais de 13 mil anos. Ela consegue diferenciar rostos dentro do seu rebanho e reconhecer o seu pastor. A ovelha propriamente dita é apenas a fêmea, o carneiro é o macho e já o cordeiro são os jovens. Há pelo menos 1.400 raças de ovelhas, cada uma adaptada às condições do local onde vive. O leite da ovelha é perfeito para a produção de queijos, sendo utilizado desde a antiguidade.
Com o tempo, as ovelhas começaram a desenvolver lãs mais fofas, mais resistentes e com cores diferentes. O primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha, a famosa Dolly. As ovelhas sabem se automedicar quando estão doentes, elas comem plantas específicas para serem curadas. A gestação da ovelha é de apenas 5 meses. A ovelha é geralmente dócil e muito tranquila, diferente do macho que pode ser agressivo e muito protetor, dando cabeçadas caso sinta-se ameaçado. 70% de toda a lã do mundo vem da Austrália. Eles têm cerca de 126 milhões de ovelhas que utilizam quase metade do continente da Oceania para pastar. As ovelhas têm mais de um estômago, elas conseguem digerir grãos que outros animais não conseguem.